Eu já quebrei financeiramente por causa de homem. E como é que é um relacionamento abusivo? Como é que a gente identifica como mulher que está sendo abusada emocionalmente, moralmente? Fisicamente é até mais fácil, mas é o estágio mais perigoso. Sim. Mas ao longo dos seus relacionamentos, o que você percebeu que era abuso? A minha mãe sempre falava pra mim, você pode ser o que você quiser, desde que tenha honestidade. Estamos começando mais um podcast Elas que Lucrem. Sabemos que aqui a nossa missão é colocar mais dinheiro nas mãos das mulheres. E eu estou aqui com uma convidada sensacional hoje. Na verdade, a nossa relação com ela, Elas que Lucrem, já é um pouquinho antiga. Nós estamos conversando já há bastante tempo. A história dela é muito inspiradora. Essa mulher é uma mulher que vale a pena ser vivida com sua trajetória inspiradora, lucrativa. Ela é advogada. Logo, logo nós vamos saber qual a especialidade da advocacia dela. Influenciadora, tem um poder absoluto, tem voz absoluta. E ela está aqui hoje, é Carol Novas. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Elas que Lucrem. Primeiramente, não esqueça aqui de compartilhar o canal, deixar seus comentários, ativa o sininho, porque este programa está imperdível. Seja muito bem-vinda. Oi, gente! Obrigada, Fran. Tô muito feliz de estar aqui. É uma honra pra mim, você sabe quanto eu te admiro. E tô louca pra gente falar um monte de coisa pra deixar as mulheres ainda mais ligeiras. Gente, os bastidores aqui com a Carol... Eu assim, falei, para de falar, porque a gente precisa falar isso no ar. Precisa acordar. Muita gente precisa acordar ainda. Muitas mulheres e homens também precisam acordar. Não é só a questão feminina, mas também a questão masculina. Precisa dar uma chacoalhada para que a gente possa transformar uma sociedade mais justa e igualitária. Por isso eu queria que você respondesse quem é hoje a Carol Novas. Bom, Carol Novas é uma mulher prestes a fazer 32 anos. Solteira, feliz, que pensa muito em ter uma família, mas antes de ter uma família, eu tô muito ligada na minha carreira. Eu quero um companheiro que seja literalmente um companheiro, mas eu penso primeiro aqui, ó. Depois vem o amor. Pode ser uma coisa errada? Pode ser uma coisa errada, mas eu aprendi assim, minha mãe me ensinou assim, e eu sigo dessa forma. E essa é a Carol Novas, que advoga, que luta pelas minorias. Essa é a Carol Novas. Carol, muito sensível o seu comentário, porque muitas mulheres têm vergonha de falar que, de fato, o dinheiro vem na frente. O dinheiro é o centro de tudo. O dinheiro é o centro das relações, das trocas comerciais. Até numa relação de homem e mulher, companheirismo e companheiro, ela envolve troca econômica. Sim. A partir do momento que você se coloca em liquidação, esperando que um outro mude, que não sabe exatamente o seu valor, você começa a cair em fria. Como para você é a escolha do parceiro ideal? Não existe exatamente o parceiro ideal, o 100% perfeito. Não vai ter. Então você tem que visualizar o que você quer para sua vida. Você preza pela honestidade, você preza pela monogamia, você preza por uma pessoa que seja companheira. Então você vai ticando ali e vai encontrar o seu parceiro ideal. E é sempre importante você lembrar que a beleza uma hora acaba. E o respeito é primordial. Então fique com alguém que te respeite. Que respeite as suas opiniões, os seus valores. Que saiba que você é essa mulher que ele encontrou agora e que não queira te mudar. Isso é o mais importante. O homem, ou o companheiro, ou a companheira, quem for que seja, não pode querer te mudar. Não aceite se restringir, se limitar para caber em um relacionamento. Não pode isso. A partir de quando que você começou a determinar, pré-definir seus valores, ser fiel a eles, porque é muito importante você primeiro se conhecer. Isso é autoconhecimento, né? Nessa jornada, nessa construção de identidade. Como que você foi entendendo quem era a Carol ao longo desse processo? Minha mãe, eu tive muita sorte. Minha mãe me criou muito bem, falando assim, filha, você é linda. Sua cor é linda, seu cabelo é lindo. Então, qualquer coisa que eu tenha sofrido quando criança,
eu não me abalava. Tipo, já no colégio falaram assim, ai, você é linda, você é cheirosa, mas eu não gosto da sua cor. Eu falei, mas eu amo minha cor. Eu tenho cor de chocolate, eu acho lindo. Então, eu cresci muito com essa potência. Minha madrinha até diz que minha mãe me estragou. Eu acho que pelo contrário, eu tô com uma autoestima tão alta que pra me abalar é muito difícil. Então, eu acho que desde pequeno, quando você constrói uma criança segura de si, ela já vai ser melhor. Então, eu já cresci nessa construção. E na faculdade, aos poucos, né, valor de homem tem que respeitar a mulher, por mais que eu já tenha tido 2 relacionamentos muito abusivos. Foi uma questão de construção. Hoje, eu ainda continuo em construção. A construção tem que ser sempre constante. Mas eu acho que foi a partir da faculdade, Fran, que eu vi ali, ó, saí da escola, não tem mais a diretora todo tempo, agora sou eu com o mundo. E aí a gente fica mais ligeiro, presta atenção. Na escola eu era uma das poucas negras que tinham, mas na minha escola nunca teve esse problema. E na faculdade já tinha. Então ali você começa a ficar um pouco mais esperta das coisas. E como é que é um relacionamento abusivo? Como é que a gente identifica como mulher que está sendo abusada emocionalmente, moralmente? Fisicamente é até mais fácil, mas é o estágio mais perigoso. Sim. Mas ao longo dos seus relacionamentos, o que você percebeu que era abuso? O primeiro namorado, ele era muito ciumento. Muito ciumento. E ele gostava de falar assim, deixa eu te morder. Deixa eu te morder. E aí ficava uma marca. E o que eu acho que ele pensava? Ninguém vai querer ficar porque ela tá com uma marca. Outro homem não vai chegar perto porque viu uma marca. E a minha família ficava muito preocupada, porque eu me reduzia muito. Eu não conversava mais com eles. Meus primos iam em casa, eu sempre tava muito fechada. Porque ele me proibia. Você não tem que falar com homem. E os meus filhos falavam, você tá bem mesmo? Você tá bem mesmo? E só depois que eu percebi que era um relacionamento abusivo. Por vezes a gente não percebe que é, mas eles dão sinais. Eu era muito traída. A mãe dele me avisava, falava assim, você não merece ele, você merece alguém muito especial. E eu nem, tô ali apaixonada. E você sabia das traições? Fran, ao mesmo tempo eu sabia e queria não acreditar. É muito horrível isso. E ali eu tinha uma dependência emocional. E pra mim, quando eu terminei, foi libertador. Libertador, assim, de eu voltar a viver, voltar a brilhar. Os meus relacionamentos, o outro relacionamento que eu tive também foi abusivo. Foram 7 anos, só que era uma relação ali de abusividade, tanto minha quanto dele. Eu era muito ciumenta, mas eu era muito ciumenta porque ele me dava muito motivo pra ser ciumenta, traía muito. Era, assim, muito ruim. E era uma questão até um pouco de racial. Ele é um homem de filho de preto com branca, mas ele curtia muito a falta de mulher branca. E aquilo até me desencadeou uma depressão. Por mais coisas que aconteceram, então eu me sentia feia. Não me sentia suficiente. Ele reclamava da minha risada. Então foi muito, muito, muito difícil pra mim. Mas também quando eu saí, me libertei. Como você saiu? Esse último ele tentou me agredir. Ele me agrediu a primeira vez em uma festa, mexendo no meu celular. Ele me agrediu. E depois ele tentou me bater de novo no meu aniversário. E aí o amigo dele percebeu que ele ia pra cima de mim e segurou ele. Daquele momento eu falei assim, eu não amo mais esse cara. Você acha que os homens têm medo de uma mulher como você, Carol? Independente, livre, com voz. Você acha que isso é uma insegurança? Eu acho que pode ser, Fran, porque os homens falam assim, ela não tem como a gente controlar. E essa sou eu. Eu vou brigar, eu vou discutir, o meu valor é esse. Foi o problema que eu tive lá no reality que eu participei, né? Eu fiz Casamento às Cegas. E tinha um episódio do vinho, o famoso episódio do vinho, que ele não aceitava a forma como eu lidava com o meu feminismo. Mas ele dizia que apoiava o meu feminismo. Ué, como você apoia o feminismo, mas você não sabe lidar com o feminismo de uma simples pergunta de por que os homens primeiro? Então ali eu senti que ele não estava preparado para receber uma mulher como eu. E você acha que esses meninos são preparados para serem provedores desde cedo e as meninas são preparadas para fazer um bom casamento? Fran, eu acho que da minha geração para trás, sim.
Eu tenho uma sobrinha de 7 anos que ela é totalmente criada pra não ser submissa. Ela nem pensa assim, mamãe, eu vou ter que casar com um cara. Não, mamãe, eu vou ser astronauta. Mamãe, sabe? Ela não tem essa coisa. E a gente percebe que as amiguinhas dela também são assim. Elas não são preparadas mais pra sonho de casamento, sonho de família. Não, é minha carreira primeiro e depois vem o homem. Isso eu acho incrível nelas. E ela, a Laura, ela chama Laura. E ela ainda briga com a mãe ali. Eu falo, vai, bota em escola que empodera. Dá isso. E como é que empodera, então, essas meninas e também os meninos para que haja um diálogo no sentido do conflito, não do confronto, né? O confronto Sim. é quando você passa de todos os limites, agride moralmente, emocionalmente, fisicamente. E o conflito, ele é importante, porque há divergências de opiniões, isso até para o crescimento é interessante. Sim. Mas, primeiramente, as meninas, mulheres, definem seus valores, são fiéis a eles. Os meninos também deveriam fazer o mesmo, respeitando também esse desejo e incentivando as meninas a terem algo antes de alguém. Né? Porque eu acho que isso que falta na sociedade hoje. Qual é o seu algo? Como é que a gente incentiva as meninas ainda? As mães incentivam, porque eu vi que você foi muito incentivada desde cedo pela sua mãe. Como é que as mamães hoje que estão gestando, assistindo aqui a Elas que Lucrem, que são até mesmo convivem com crianças, com meninas, são tias, enfim, estão nessa convivência, como é que a gente estimula essas meninas a terem algo antes de procurarem alguém, independente de como a sociedade e o modelo social está construído? A minha mãe sempre falava pra mim, você pode ser o que você quiser, desde que tenha honestidade. Qualquer coisa, desde que você seja honesto com você mesmo, com o próximo. Então, eu acredito que se a gente criar filhos, tô falando independente de gênero, sabendo que eles podem ser o que quiser, desde que seja honesto, isso cresce assim, a criança cresce imbatível. Não tem o que... você não pode ser escritora. Posso sim. Você não pode ser uma grande apresentadora. Posso sim. Imagina, eu posso ser o que eu quiser. Basta eu ter dedicação, estudar pra isso. Porque não é fácil. Mas você tem que lembrar que você sempre tem que ser honesto. Então, minha mãe deixava tudo. Mãe, agora eu quero jogar basquete. Vai jogar. Mãe, agora eu quero empinar pipa. Vai empinar. Mas nunca esqueça que você tem que ser sempre honesta. Que eu vejo muito, Carol, é a falta de ambição nas mulheres. E muitas mulheres reclamam que não tem oportunidade e tudo mais. E a oportunidade, muitas vezes, a gente precisa roubar. Entrar nos espaços e roubar as oportunidades. Sim. E desenvolver uma série de ambições. E eu sempre falo de ambições morais e financeiras. Ambições morais quero casar, quero ter uma família, não quero casar, não quero ter uma família, quero me envolver com fulano, não quero me envolver com fulano. Enfim, essa questão de não ter vergonha daqueles seus valores. E as ambições financeiras são, eu preciso ganhar 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês. E todas acham isso um absurdo. Nossa, será que nós podemos? Será que nós devemos ter esse acesso? Então eu vejo que essa falta de ambição moral e financeira, de honestidade consigo mesmo, faz com que as mulheres caem muito em fria. Na sua opinião, hoje, como uma mulher super ambiciosa emocionalmente e financeiramente também, porque você vai à luta, não tem vergonha de dizer que mulher gosta de dinheiro, de homens, umas gostam, outras não. Mas mulher gosta de dinheiro, gente. Principalmente se for o seu. Admirar a sua conta bancária, eu acho que é o passo fundamental para que você possa fazer grandes escolhas. Não é o principal, porque a gente viu que muitas mulheres, mesmo as independentes financeiramente, têm ainda uma dependência emocional de muitos homens ou de um companheiro e tudo mais, e acabam caindo em muitas frias. Mas como é que a gente desenvolve essa ambição feminina de uma forma que consolide todos esses objetivos? Ai, Fran, que pergunta difícil. Porque assim, minha mãe foi mãe solo. Então, tudo que ela fazia era, não dependo de homem. Eu tenho meu próprio dinheiro. E nesse meio de um relacionamento, eu queria casar, eu pedi um anel. O anel custava 10 mil reais. E minha mãe falou assim, filha, você não vai esperar homem pra te dar anel. Parcela esse anel em várias vezes e compra o anel. Você não precisa, porque eu liguei pra ele e falei assim, olha, tô vendo um anel aqui, eu queria. Ele, depois eu vejo. Minha mãe, o quê?
Você vai comprar esse anel agora, parcela em várias vezes, compra esse anel, você trabalha. Você não precisa esperar homem pra te dar coisa, não. Então, eu cresci numa base muito forte nisso. Mas eu acredito que também entra a mesma coisa. Você pode ser o que você quiser. E muitas meninas ainda hoje são criadas para encontrar um marido rico. Esse é um imenso problema. Não pode. Primeiro que vai casar em separação de bens. A maioria prefere casar isso. E segundo que é melhor você ter seu dinheiro. Ter sua independência, poder comprar um anel que você quiser, poder comprar a bolsa que você quiser, sem falar assim, nossa, você comprou outra bolsa e eu tô pagando sua bolsa. Não. A independência moral, a independência financeira é a melhor coisa que a mulher pode ter. É a melhor coisa. Ó, tô até arrepiada aqui. É exatamente isso, é exatamente a filosofia também delas que lucrem. E a Carol, gente, ela é especialista em direito civil. Ou seja, sabe o que ela adora fazer? Vou deixar que ela mesma fale. O que você adora fazer, Carol? Vamos lá. Gente, eu amo fazer divórcio. Eu falei isso no Twitter. Eu amo fazer divórcio. Primeiro, divórcio é muito caro. O advogado ganha assim, ó, muito bem. E segundo, que muitas vezes a mulher tá ali sendo abusada. Então, eu dar a liberdade pra mulher é a coisa mais incrível. E uma coisa, não é só homem que é tóxico, tá? Eu tenho um caso de uma mulher muito tóxica e eu sou advogada do homem. Então, não fica nessa de gênero, de toxicidade, não. É caráter. Vitimismo. O caráter. O caráter é independente de gênero. Então, a toxicidade, o vitimismo. Como é que o homem pode identificar uma mulher tóxica também? Gente, e não é difícil, tá? Essa daí, por exemplo, era muito ciumenta. Queria jogar… Olha a eticidade profissional vazando. Queria jogar coisa quente no cara. Entende? Isso é o maior sinal de abusividade. Você não pode falar com mulher. Quando as pessoas começam a te limitar muito de coisa que você faz, te tiram tua liberdade. Então, se tá tirando tua liberdade, tem algum problema aí, você não acha? Se você não tá numa cadeia, você tá em um relacionamento que te tira a liberdade, que te prende, existe um problema aí, né? Então, é sinal de alerta, assim, máximo. Corre. Muito importante esse detalhe, Carol, porque muito assunto agora com essa questão do feminismo, com essa questão de as mulheres saírem à luta, e que é muito bom também as mulheres irem, porque os homens precisam entender que isso também é para ajudá-los. Sim. É para dar suporte na mesma medida que recebem suporte. Assim você constrói uma relação sólida de companheirismo e de parceria, né? Porque muitas vezes a mulher quer uma companhia. E vice-versa. E o homem quer uma companhia também. E nesse tipo de associação conjugal é que acontece os maiores problemas. Não um parceiro, aquele que acompanha, ou uma companheira, aquela que acompanha. Às vezes, muitas mulheres nessa busca, nessa ânsia de um bom casamento, e leia-se um marido rico, acontece muito confronto dentro das relações. E o que você costuma mais ver em relação a isso nos divórcios que você faz, em relação ao homem, à mulher? Muitas vezes o casal começa numa construção financeira, numa situação, depois essa situação muda ao longo do caminho. E se só o dinheiro é o alicerce, tudo desmorona, né? Primeiro que não dá pra basear uma relação em dinheiro. Porque amanhã você pode falir. Amanhã seu companheiro pode falir. E aí? E aí, o filho que você tem? Como que você vai fazer se você não suporta o cara e tava com ele só por dinheiro? Então, é muito complicado. Existem homens que não aceitam a esposa, a companheira, ganhar mais que eles. E aí, acaba criando um embate dentro do relacionamento. Competição. Que desnecessário isso. Aceite sua mulher. Você não aceita a tua mulher? Feminista? Então, ela vai, sabe? Equidade salarial. Então… ou você vai e arranja um emprego melhor, ou você entende e respeita que a sua mulher ganha mais. Não tem que criar disso um embate, um problema dentro de casa. Mas nunca, nunca, nunca pense em casar com a pessoa só por dinheiro. Nunca. Ainda mais hoje em dia, as pessoas estão casando com separação total de bens. Com pacto pré-nupcial.
Mas qual é o regime ideal que você vê que menos dá conflito em todos os que temos? Separação total, comunhão parcial, comunhão universal, participação nos aquestos. O que você acha qual o regime que é o ideal, assim, pro casamento, que você vê que a relação fica mais sólida ao longo do tempo e no momento da separação não dá tanto problema? Fran, é muito relativo. Se eu encontro alguém no mesmo patamar que o meu, ou um pouquinho abaixo, eu acredito que uma comunhão parcial seja ideal. Que as pessoas estejam ali dispostas a construir juntos. Mas se você encontra alguém que se apaixonou, que tem um pouquinho acima do seu patamar, a pessoa dificilmente vai querer casar em comunhão parcial, tampouco universal. Hoje em dia, eu acho muito difícil as pessoas casarem em comunhão universal de bens. Muito difícil. Ou é parcial, ou é a separação total. Então, é muito relativo. E você não tem que pensar no que vai vir de benefícios nesse casamento no pós, na separação. Mas você não pode esquecer dela. Existem relacionamentos que acabam. E sempre, antes de casar, contrate um advogado, porque ele vai poder te direcionar melhor nisso. Eu já fui contratada para verificar qual que era o melhor regime para a pessoa. E eu falei assim, vai na participação de aquesto, porque tem empresa e não sei o quê. Para você não sair também, né, não beneficiado e tudo mais. Mas um contrato relativo. pré-nupcial, né? Eu acho que é muito importante a mulher e o homem também já deixarem as claras, no momento da união, a questão financeira. Porque ela é muito importante, ela pode unir ou desunir completamente essa relação. E depois disso, eu sempre falo que, até mesmo dentro dos nossos cursos, dentro da Elas que Lucrem, que toda mulher, Carol, precisa de uma bela advogada, uma bela carteira de investimentos e um lindo vestido preto. O resto ela administra. Sim. Ela tendo esses 3 kits nessa necessaire, ela acaba administrando. Só que falta transparência. A gente tem medo de falar sobre dinheiro. A gente hoje tá falando sobre feminismo, tá falando sobre sexo, sobre brinquedos sexuais, enfim, tudo nas rodas de conversa. Mas a gente não fala sobre dinheiro. Por quê? Fran, eu não sei se as mulheres têm medo de serem Eu não sei se as mulheres têm medo de serem interpretadas de uma forma ruim. Interesseiras? Eu acho que isso, mas eu sempre abro. Eu já quebrei financeiramente por causa de homem. Conta essa história pra gente. Vai lá. Queremos saber, muitas mulheres já quebraram financeiramente por causa de homem. Conta essa história. Quero saber. Um cara X aparece na minha casa, fica um tempo em casa. Eu não tinha dinheiro nem pra cortar o cabelo. Pra cortar o cabelo, ele me pedia dinheiro. E não bastando, ele gostava de coisas caras. Então, ele gostava de tomar um uísque. E eu, apaixonada ali, ia, né? Mantendo. Aí, deu 5 minutos, eu falei assim, opa, parou, peraí. Beijo, volte pra tua casa. Aqui não dá mais. E aí, volta a se restabelecer financeiramente. Mas era muito difícil. Eu acordando cedo pra trabalhar em meio à pandemia. E o cara dormindo até 4 horas da tarde. Fran. Sem objetivos. Sem objetivo. Eu quebrei financeiramente. E como é que você tirou ele da sua casa? Deu 5 minutos. Falei assim, ó, beijo, tchau. E aí eu fui lá e fiz a inscrição do casamento às cegas. Ah, foi aí o pulo do gato. Entendi. O que a gente não sabe do casamento às cegas nos bastidores em relação às mulheres que estão ali na ansiedade, esperando o marido, esperando a construção de uma família? O que a gente não viu na televisão? Gente, é tanta coisa. Por exemplo, são 5 horas que a gente conversa e vocês só assistem 5 minutos. Mas era tudo muito intenso, muito intenso. Aí me perguntam, Carol, se você pudesse voltar, o que você faria? Eu não casaria e talvez eu teria dado mais abertura para outros homens. Mas a experiência que eu tive me abriu portas para hoje eu estar aqui, para sair do anonimato. E eu conheci pessoas incríveis na produção. Eu amo a minha diretora, eu amo a Michelle, eu amo a Cássia. Eu amo os diretores, amo toda a produção do casting. Então, pra mim, ali foi maravilhoso.
E todos me tratavam muito bem. Minha unha quebrou e não dava pra fazer manutenção. E tinha uma pessoa que vinha com a colinha, Carol cola. E não dava pra andar de salto, porque era muito longe o lounge da cabine. E existia uma produtora que andava atrás de mim com chinelinho. Era tudo muito cuidadoso nesse ponto. Então, esse ponto vocês não fazem nem ideia que existia. Mas existe... Eu não tinha a chave do meu apartamento, tá? Nenhuma chave, nenhum acesso a gente tinha. Sempre um produtor que tinha que cuidar da gente, com chave pra liberar a porta, abrir porta. Tudo da minha própria casa, Fran. Uau! Quando E a aí? gente queria fugir, por exemplo, as meninas fugiam, os meninos fugiam mais pro apartamento da Nanda. Aí a gente deixava um chinelo. A gente abria a porta, a gente conseguia. A gente deixava um chinelo pra porta não bater. Porque se a porta batesse, a gente ia ficar do lado de fora. Se a gente ficasse do lado de fora, ia ter que pedir ajuda pra produção. Pediu ajuda pra produção, tomou Vocês bronca. aprontavam, então? Olha, de todas as edições, eu acho que a minha temporada, os meninos eram terríveis. Porque a segunda temporada falaram que eles foram mais tranquilos. Mas as mulheres deram mais problemas com briga. Mas os homens eram terríveis na minha. E no dia a dia, vocês conversando ali no... uma testando a outra, entendendo a outra, em relação até os próprios companheiros, uma gostava do mesmo companheiro que a outra, enfim. Como é que vocês lidavam com esses egos, com essa construção? Eu acabei ficando, assim, mais afastada. Eu tava muito determinada ali a conseguir meu marido. E a varanda das meninas davam uma do lado da outra. Então, elas conseguiam conversar depois. E a minha varanda dava pra rua. Então, eu acabei não me aproximando tanto das meninas quanto elas se aproximaram delas entre si. Eu tinha uma amiga lá dentro, que era a Bárbara, ela contava tudo. E eu criei minha estratégia de não vou ficar contando pras meninas, mas eu escutava tudo que elas falavam. E você acha que essa história de que muitas mulheres são rivais com as outras em relação aos homens, isso se consagrou lá? Olha, Fran, isso existiu, mas não foi muito pra frente. Mas na segunda temporada a gente vê que existe. Existe uma rivalidade grande entre as mulheres. Existe uma até que fala, eu vou brigar por esse homem. Eu falo, meu Deus, brigar por homem, amor. Não dá. Mas existe sim rivalidade entre as mulheres, ego. Mulherada tá aí, é muito complicado. Tem mulher que não tem muito senso, né? Então... Como é que faz para uma mulher descobrir qual é o seu talento? De verdade, assim, aquilo que ela é expert, ou como é que ela se especializa, como é que ela sabe no que ela é boa, de fato. Porque a Carol viu desde cedo, teve uma rede de apoio também para isso, que ela era maravilhosa, já foi para sua profissão, é uma advogada super bem-sucedida, tem muita voz, tem muito poder, descobriu muito cedo. Seu talento é divertida, sorridente. Nossa, Carol, é lindo o seu sorriso. E eu vejo muitas vezes as mulheres massacradas pela rotina, pela vida e pelas escolhas, que não conseguem sorrir. E a gente fala muito dentro da EQL, se você está num relacionamento, num ambiente profissional que você não sorri, você está perdendo tempo, está desperdiçando o seu tempo. Então, como que a gente descobre esse talento, no que a gente é boa de verdade e como ser leve e divertida? Ai, Fran, eu descobri... Olha, por muitos anos eu quis ser médica. Eu até prestei a faculdade de medicina e não paguei. Não passei. Minha mãe falou assim, só vai prestar São Paulo, não quero você longe. E aí, um dia X, minha mãe é semi-analfabeta, eu tava em uma loja e fizeram uma propaganda enganosa com a minha mãe. Falaram que a cada R$100 ganhava um celular pré-pago. Quando a gente foi retirar o celular, era um celular pós-pago. Eu, bem linda, 17 anos, o que eu fiz? Liguei pra polícia. E todo mundo da loja rindo da minha mãe. Aí eu falei assim, oi. Levei todo mundo pra delegacia. Eu não podia ajuizar a ação, minha mãe ajuizou a ação. Como minha mãe tem dificuldade pra ler, eu ia lá e fazia a vista dos autos. E eu tomei gosto. E além disso, eu assisti uma mãe que estava sendo presa por furto famélico, que é quando você rouba pra comer. E eu fiquei muito mal. Eu falei assim, eu preciso ser uma pessoa dentro da sociedade que ajude de forma efetiva. Que faça justiça. Como eu posso fazer isso? Advogando.
E foi dali que eu falei assim, é isso que eu quero pra minha vida. Hoje, se eu tivesse feito medicina, eu seria muito infeliz. Eu sou muito, muito, muito feliz mesmo sendo advogada. Muito feliz. Eu tenho prazer em ser advogada. Prazer em resolver um problema e falar assim, consegui. Eu estou, de forma efetiva, conseguindo mudar a sociedade. Então, eu acho que é muito a mulher perceber o que ela gosta de fazer. Qual que é o talento? Você gosta de mexer com alguma coisa com a mão? Então, busca. Não consegue? Estuda para isso. Especializa. Especializa. Tudo é possível. Você pode ser o que você quiser. Eu vejo a sua história e eu lembro muito da biografia da Coco Chanel, que ela falava o seguinte: ela veio de uma família muito humilde, em orfanatos e tudo mais, e ela construiu o império da marca, de uma das marcas mais desejadas por nós, mulheres, a duras penas, em meio guerras, em meio à discriminação social também, porque ela não era da alta sociedade. E ela dá 3 conselhos sempre para as mulheres, dava, né, nessa época. Ela dizia o seguinte: olha, primeiro de tudo, seja especialista em alguma coisa. Tenha algum talento e busque especialização, busque se profissionalizar. Segundo passo, crie uma rede de relacionamentos interessante. Uma coisa que eu vejo que você tem também, você é super carismática e você atraiu uma rede de networking muito bacana. E terceiro, seja absolutamente divertida e sorridente. Como que você construiu esse segundo ponto, essa rede de acolhimento emocional, psicológico, financeira? Quais são as pessoas que você atrai para perto de você, que você faz de tudo para que elas permaneçam, e quais as pessoas que você repele, que você quer bem distante? Fran, eu sempre fui muito cara de pau. Eu chegava em algum lugar, por exemplo, me apresentaram uma pessoa X em um evento e falaram assim: é ela que você tem que conhecer para você conseguir um job em tal lugar. Eu simplesmente fui e falei assim, 1 minuto. Mas eu sou muito cara de pau. Falei assim, oi, tudo bem, linda? Acabei de ver você apresentando, eu adorei. Ela, nossa, eu amei sua roupa. Eu falei assim, gostou? É de tal lugar, tal lugar. Se você quiser, eu peço pra ele mandar pra você, pronto. Ali a gente conseguiu trocar um contato. Nisso, ela começou a ver meus stories. Ela falou assim, olha, essa menina é boa. E aí, eu fui chamada pra fazer o trabalho. Então, eu sou muito cara de pau. Se eu sei que ali tem uma oportunidade pra mim, eu vou atrás. E eu sempre busco pessoas que vão me trazer benefícios. No sentido assim, são pessoas inteligentes. Fátima Pissarra é o amor da minha vida, dona da Mind, linda, maravilhosa, Ai, ela querida. é maravilhosa. Amo. Fátima Pissarra é alguém que eu tô ali não só como agenciada. Eu me sinto uma irmã, uma filha dela. Porque eu vou na casa dela e choro. Falo, boss, preciso disso. Ela me atende a qualquer... Se eu ligar agora pra ela, ela fala assim, Fátima, não tô bem. Ela fala, o que você precisa? Como a gente vai resolver? Então, pessoas que me trazem coisas que me ajudem a ser melhor... Que deixem o coração quentinho. É exatamente isso. São pessoas que eu me cerco, que eu sei que vão me tornar uma pessoa melhor. Manuela Xavier, Lued Luna... que é uma mulher que eu amo. Nath Finanças, que é que me ajuda muito a melhorar ali o investimento. Então, são mulheres que eu me rodeio, que vão me trazer benefícios, não aqui, mas coisas que somem na minha vida. E não coisas que vão ser... Por exemplo, uma pessoa que é muito reclamona. Eu não quero na minha vida. Nossa senhora, tem uma influencer aí que todos os dias ela posta negócio. Tô mal, tô mal, tô mal, tô mal, tô mal. Falei assim, gente, se essa menina perceber que ela só reclama, quer clamar novamente, ela precisa parar. Então, esse tipo de pessoa eu não quero do meu lado. Pessoa falsa eu não quero do meu lado. Então, é muito fácil você saber o que você quer e você saber o que você não quer. Isso é primordial, você tem que saber na tua vida. E orar lá, pedir pra Deus, pra quem seja a sua crença, pra que mostre quem não são as pessoas que tem que estar na sua vida. E vai se mostrando ao longo do tempo, né? As pessoas vão se mostrando. A gente sempre fala dentro da EQL que se aproxima dessa pessoa que deixa seu coração mais feliz, que te desperta um sorriso. E você acredita, Carol, de que quando a oportunidade encontra a ambição, há um crescimento profissional? Muito. Imagina, eu não consegui a oportunidade lá, quando eu fui... Vi a oportunidade... Você cava as oportunidades? Cavo. Porque a sua ambição faz com que você corra atrás.
por isso que o tema ambição do início da nossa conversa é tão importante. Sim. Porque a ambição atrai a oportunidade faz você correr atrás, a oportunidade faz você ter uma rede de apoio, de relacionamentos, networking, aí você se especializa, aí você fica divertida, você fica mais leve, mais sorridente. isso. É tudo uma construção. Tudo uma construção. E as pessoas acham que ambição é uma palavra ruim, né? Mas se você pensar que se você não tiver nenhuma ambição, você vai ser o quê? Até você, para ser dona de casa, precisa ter ambição. Ambição de quê? De ser uma bela dona de casa, uma profissional, porque muitas vezes a gente tem que entender que temos várias carreiras, né? Sim. Carreira de mãe é uma carreira, Nossa. é a mais difícil que tem, a mais trabalhosa e a menos valorizada. E eu tenho muito medo da maternidade. Você tem medo? Muito medo. Por que você tem medo? Muito medo, Fran. A minha mãe foi mãe solo, então eu vi o quão difícil foi. Eu tive que morar sozinha desde os 11 anos. E isso, pra mim, depois, pesou. Porque eu chegava em casa, eu não tinha ninguém pra abraçar. Minha mãe só ia pra casa a cada 15 dias. Então, foi muito complicado. Se meu pai tivesse ajudado ali, com um pouquinho que fosse, teria sido mais leve a vida pra gente. Eu falo que se eu encarnar, eu quero encarnar pai, novamente filha dos dois. Eu amo meu pai, zero mágoas. Mas foi tão difícil pra minha mãe que eu tenho medo da maternidade, porque eu quero que seja literalmente um pai maravilhoso, fascinante, pra que não passe 0,1 do que eu passei. Eu passava Dia das Mães sozinhas, Fran. Aniversário. Eu gosto muito de ganhar flores. O porquê? Porque nos meus aniversários, minha mãe mandava flor pro colégio. Como ela escrevia mal, ela assinava, pedia pra minha tia escrever e ela só assinava, ou às vezes com um beijo de batom, ou escrevia o nominho, mamãe. E assim, eu fui aprendendo dessa forma que a minha mãe me amava. E eu tive uma psicóloga totalmente maluca, não seja esse tipo de profissional, que falou que minha mãe me abandonou no mesmo grau que meu pai. Gente, nunca na vida. Eu me afastei dessa psicóloga assim, louca. E quando falam, ela é maravilhosa, eu falo, pra mim não serviu. Não. Mas eu tenho medo da maternidade por causa disso. Se você me permite, eu queria te dar um conselho. Claro. Uma mulher como você, poderosa, linda, não pode ter dúvida em, se tiver a oportunidade de ter um filho, tenha. Porque são os filhos dessas mulheres que vão mudar o mundo mesmo. Você mudou mesmo com toda a dificuldade com a sua mãe. Olha o ser humano incrível que você é. Imagina seu filho ou sua filha. Imagina quanta história você vai passar, quanta vivência. Eu tenho 2 filhos, Carol, de pais diferentes. E isso é um tabu social também, de relacionamentos muito ruins que eu me envolvi. E foi muito difícil. Essa dificuldade que você passou com a sua mãe, eu passei com as crianças durante um período muito grande da minha vida, até que depois, com o aprendizado, com tudo que a vida me ensinou, eu casei novamente, graças a Deus. Hoje, tenho um marido que é muito parceiro e muito companheiro e, enfim, assumiu a responsabilidade junto comigo na educação das crianças. Mas eu passei grande parte da infância deles mãe solo, tendo que tomar as decisões mais difíceis e passando esses valores nossos. A menina, esse valor de que ela não tem que depender de ninguém, que ela tem que ir lá e lutar pelas coisas dela, que ela tem que ter muita ambição. O meu filho, que ele não tem que prover nenhuma menina, que ele tem que ir lá e tem que fazer, tem que pegar uma menina para construir uma vida junto com ele, para que dê suporte para ele também quando ele não estiver bem financeiramente ou emocionalmente. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E eu tô em muito orgulho, assim, das dificuldades que eu passei hoje. Obviamente, não quero que eles passem por isso. E certamente sua mãe também, com toda dificuldade, ela olha pra você e fala assim, uau! Uau! Ela poderia ter tido todo o sucesso financeiro do mundo, emocional. Se não tivesse uma filha como você, talvez ela tivesse passado em branco nessa vida, ou não com toda a revolução que ela passou, com todos os trabalhos e todas as dificuldades. Não tenha medo da maternidade, e acho que isso é uma luta de todas nós mulheres, porque se as mulheres que têm poder, que têm voz, que têm essa ânsia e essa fome pela vida e essa fome de transformação social se omitirem, o que vai sobrar amanhã? E eu sempre falo, eu creio muito, eu tenho muita fé e muito em Deus. Eu acho que Deus ajuda as mães, Deus ajudou sua mãe.
Toda vez que eu acompanho você, que eu vejo o seu sorriso e eu vejo como você é sensível com ela e como você ama, como você cuida, como você quer o bem da sua mãe, eu falo, nossa, que mãe sortuda. Que mãe sortuda, que mãe que tá sendo recompensada, que tem uma gratificação, que mãe lucrativa é essa? Como ela investiu corretamente na educação dessa menina? Às vezes as linhas são escritas de forma muito tortuosa, mas levam a alguns objetivos. E parabéns pelo ser humano que você é. Como é que é o nome da sua mãe mesmo? Benê. Benê, Dona Benê, parabéns pelo ser humano que você construiu e que você constrói. Parabéns, a Carol é fonte de luz. A gente entra no perfil dela, a gente encontra ela está aqui na minha frente, eu só vejo, assim, uma luz muito grande, muito forte. Parabéns. Parabéns, Carol. Bom, mas deixa de chororô agora que eu quero voltar aqui, espezinhar algumas coisas, alguns assuntos. Vamos ao quadro O que elas querem de nós. O que uma mulher deve esperar de um homem, não só de um companheiro, mas de um chefe, de um parceiro de trabalho, de um parceiro para a vida, de um amigo. O que a gente deve esperar? Como esse homem deve se relacionar conosco? E o que a gente procura de fato nessa construção? Respeito. Respeito é a palavra pra tudo, Fran. Se ele tiver respeito, seja chefe, seja marido, seja companheiro, seja amigo, seja quem for, a relação vai ser saudável. Respeito é a chave de tudo, de todas as relações. Como é que a gente ensina ou instrui um homem a respeitar uma mulher, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente familiar? Fran, em quesito empresa, eles cumprem muito a lei. Então, ele fala assim, não vou ser um chefe abusivo porque eu posso ser processado, posso perder o emprego. Então, quando mexe aqui do homem... Você acha que é por medo que eles respeitam? Por muitas vezes, sim. Por muitas vezes, sim. Mas em relações pessoais, é muito difícil ensinar o homem a ter respeito. É educação. Não dá pra você forçar a pessoa a te respeitar. É muito complicado. Vai ser uma coisa desgastante. Então, mães que agora estão gravidinhas, ensinem as suas crias a terem respeito pelo próximo. Seja respeito à mulher, seja respeito à travesti, seja respeito à preta. Respeito. Respeito ao próximo. O que a pessoa é, você deve respeitar. O que a pessoa tem de opinião, você deve respeitar. Vai, às vezes, contundir com a sua? Vai. Mas o quanto essa colisão é problemática. O quanto isso pode trazer um problema para a sociedade. Vale a pena discutir? Não vale a pena discutir? As crianças hoje em dia, elas fazem literalmente isso, conflito. A Laura vira pra mãe dela e fala assim, mãe, você não manda em mim. Eu quero ir com essa roupa. Mas a escola fala, você tem direito de querer o que você quer. E aí elas sentam, conversam e falam, você vai com essa roupa, mas a mamãe precisa que você bote um sapato confortável. Não dá pra ir de sandalinha. Então, é o conversar. Mas o conversar é o quê? É o respeito. Então, mães, eu volto a falar. Criem filhos que saibam respeitar. Você, homem, que tá buscando a desconstrução, saiba respeitar. Você, de qual seja o gênero, saiba respeitar o próximo. É muito importante respeito. Muito importante. E tudo começa em casa, né? Tudo começa em casa. Tudo, Fran. Tudo começa em casa. Quando as pessoas tiverem essa noção de que é em casa, de que a criança é ensinada, tudo vai mudar. Ontem eu tava lendo um texto que o menininho falava assim, todo dia você tá... Era uma festa infantil. Nossa, todo dia você tá aqui na festa? Tô, e todo dia eu como... Eu venho em todas as festas, todo dia eu como pizza. Por quê? Porque meu pai trabalha na pizzaria e minha mãe trabalha aqui no salão de festas. E o menino, o outro, fala... mas a minha mãe é médica de gente e o meu pai é médico de dente. E a outra criança diz, então me dá um currículo do seu pai, que eu vejo isso lá na pizzaria, se meu pai pode ficar. Mas o que é o currículo? É um papel de pedir emprego. Então, a criança não consegue entender que na sociedade, um dentista é melhor que uma pessoa que trabalha ali na pizzaria. As crianças são ensinadas. Então, quando a gente tiver respeito, a gente vai passar pro próximo, pro filho. Então, tudo começa em casa.
Tudo no ambiente familiar, Tudo. você ensinando, você passando os seus valores. Por isso que essa determinação lá do nosso início da conversa, de saber quais são os seus reais valores. É a generosidade, é a fé, é a independência, é determinar esses valores, até mesmo escrever quais são esses valores. Eu acho importante, né? Eu gosto muito dessa coisa de você escrever mesmo, com sua própria letra, quais são os meus valores, quais são as minhas ambições. E seguir, ser fiel àquilo, porque você já sabe que aquele parceiro não serve pra você, já sabe que aquele ambiente profissional não serve pra você, porque não está de acordo com seus valores. Se não está de acordo com aquilo ali, não serve pra você, independente dos valores. Não tenha vergonha dos seus valores. Agora, cerque-se de valores coerentes com a vida que você quer levar, né? E se está dando tudo errado, talvez seja o momento de rever seus valores. Exato. Entender quais são esses valores ideais para que você possa exigir dos companheiros. O que a gente quer deles? Respeito. Então, vamos, desde cedo, fazer com que eles nos respeitem. E vamos respeitá-los também. Sim. Respeitar também a natureza masculina, a natureza dos homens, para que a gente possa construir esse ambiente mais harmônico, em paz, gracioso e leve, né, Sim. Carol? Bom, agora vamos para o outro quadro. O quadro que levou à construção desse podcast, dessa plataforma e de tudo mais, que é o quadro da liberdade financeira, independência financeira. Vamos falar sobre o que uma mulher deve fazer com seu dinheiro hoje. Hoje, gente, o JI é um método de investimentos da EQL. Oportunidade, juízo, independência, como deve ser essa carteira de investimentos dessa mulher que busca autonomia, que busca independência e que quer ter dinheiro ao longo de toda a sua vida. Porque muitas vezes a gente vai envelhecendo e vai ficando mais sem energia. Será que a nossa conta bancária está acompanhando esse processo quando o nosso capital humano diminui, mas as nossas necessidades permanecem? Por isso que eu vou chamar aqui agora a atenção de todas vocês e vou perguntar para Carol Novaes: o que você faz com o seu dinheiro, como você faz, onde você se instrui financeiramente e que conselhos você dá para essa mulher? Hoje eu faço uma poupança, mas eu quero muito investir, principalmente investir em mim. Fazer um curso, eu acho que é sempre investimento, pensar dessa forma. Mas eu quero investir melhor, Fran. Eu sei que você é especialista nisso. Quero dicas. E também me baseio muito na Nath Finanças. Adoro a Nath Finanças. Ela é maravilhosa. Ai, maravilhosa, maravilhosa, querida. E eu quero melhorar isso, porque eu já quebrei financeiramente 2 vezes. Uma por causa de homem e outra foi antes por causa de gastos além do necessário. E hoje eu sou muito controlada, Fran. Eu era uma pessoa muito consumista. Ai, gosto desse tênis. Ai, tenho dinheiro, eu trabalho tanto, vou comprar. Hoje em dia eu penso, preciso desse tênis? Eu realmente preciso desse tênis? Não dá pra viver com aquele que tá legal. Mais seletiva. Muito mais seletiva. Hoje, o meu padrão de vida é totalmente diferente de quando eu era advogada ali, trabalhando no escritório. Hoje eu ganho mais dinheiro. Mas eu também tenho que saber que pode acontecer alguma coisa amanhã, eu tenho que ter ali. O pé de meia. Exatamente. E o pé de meia não são 5 mil reais. Tem que ser um pé de meia pra qualquer coisa que vai acontecer. Então, eu tô ali guardando meu dinheirinho sempre. E onde isso. você busca hoje informação, Carol? Pra aprimorar cada vez mais? Enfim, você tem um bom relacionamento com gerente de banco, assessor de investimento? Como é que você lida com isso? Não tenho assessor de investimento, mas quero. Mas a minha gerente é maravilhosa. Eu falo, e aí, vamos? E aí, o que você acha? E aí, dá. Porque não adianta, gente. O dinheiro é tudo. Eu sou taurina, eu gosto muito de dinheiro. Eu tava na terapia esses dias e falei assim, não tô nem aí. Eu quero dinheiro. O meu problema é ficar sem dinheiro. Qual foi a última compra que a Carol fez? O último desejo, pecado capital de consumo? Um óculos da Louis Vuitton. Meu Deus! Eu fui lá e gastei. Falei assim, eu quero o óculos da Louis Vuitton. Fui e comprei e pronto. Eu falei, meu Deus do céu. Que delícia ter dinheiro pra fazer essas coisas Foi. loucuras. Foi uma loucura. Foi uma loucura, uma loucura. Você, meu amigo, sabe o que é. Essa a gente
deixa interno, eu conto pra Fran no off. Depois quero saber. Mas eu fui lá e comprei esse óculos. Mas você tem um hábito, por exemplo, de entraram suas receitas todos os meses, você, antes de pagar qualquer coisa, já reservar uma parte para investir? Sim. Eu Sempre. já coloco sempre na poupança. Ótimo. Você tem noção desse percentual? De quanto é? Ai, Fran, 5%, 10%, 20%? eu tento fazer assim, sempre, não por porcentagem, eu não penso na porcentagem. Eu falo, esse mês eu tenho menos conta a pagar, então vai mais pra poupança. Eu não faço nessa porcentagem, mas é necessária, né? E você faz poupança. Poupança, mas eu quero investir. Um amigo A gente meu vai fala... dar, depois nos bastidores eu vou pegar Por a favor. Carol, a gente vai sentar, fazer um plano financeiro, porque a Carol está deixando na mesa bastante dinheiro, com dinheiro na poupança. É. Não é? Sim. Mas depois a gente vai falar sobre isso. E a gente tá aqui hoje, justamente, neste quadro, que é o método hoje, Carol, da Elas que Lucrem. A gente deixa no oportunidade, aquele dinheiro para essas oportunidades, o óculos Louis Vuitton. É uma coisa maravilhosa, um investimento. Porque é investimento também, o óculos é um investimento. Sim. E é um investimento que a gente tem que fazer sem culpa. Desde que a gente colocou o dinheiro, as pessoas têm uma ideia muito errônea de planejamento financeiro, que mexer com finanças e fazer investimentos é um sacrifício. Desde que você despende uma parte desses recursos para esses sonhos, para esses pecados, para esses pequenos luxos, porque é isso que dá sabor à vida, é isso que dá prazer à vida. E o restante você coloca em produtos financeiros absolutamente eficientes para manter você lá na frente, para que lá na frente você possa também continuar fazendo esses pecados, Sim. cometendo esses pecados. O que acontece hoje nos planejamentos financeiros é porque a grande maioria das pessoas, elas acabam consumindo antes de pensar na conta de luz. Eu falo que cada um tem a sua própria conta de luz, né? Porque se você não investe, é como se você tivesse cada vez mais apagando uma luzinha dentro de você. E lá na frente dá um apagão completo. Por quê? Porque você gastou mais do que você poderia, não investiu na mesma proporção e, de repente, a sua luz é cortada. Porque você não pode mais despender dos próprios luxos que você se impôs ao longo da vida. E eu queria conhecer um pouquinho mais da sua história, porque hoje, Carol, 70% das pessoas estão endividadas no país. E a grande maioria são mulheres. Quando você quebrou, quais atitudes que você tomou? Porque você é muito safa, muito rápida e você dá um jeito para tudo imediatamente, mas quem está nos ouvindo agora, que está nessa situação endividada, quebrada, se associou em relacionamentos disfuncionais, que está nesse contexto e não sabe por onde ir, o que ela deve fazer? Qual o conselho da Carol? Eu chamei o gerente do banco, na época era outro, falei, vamos lá, a gente precisa apagar esse fogo. O que você me aconselha? Como você me ajuda? Vamos diminuir o limite aqui, vamos fazer um parcelamento maior aqui, quando tiver alguma coisa no Serasa... Meu nome sujou. Quando tiver alguma coisa no Serasa, você vai lá e faz um acordo, mas não deixa de pagar. E vai nesse parcelamento. E foi assim que eu consegui. Você se desesperou? Fran, eu tenho muita fé também. Então, eu sabia que ia dar tudo certo. Mas você manteve a calma? Mantive a calma, Fran. Eu fiquei, assim, eu não pedi ajuda da minha mãe. Minha mãe falou assim, eu não acredito que você não passou por isso sozinha. Que você vendia computador, sabe? Minha mãe falou assim, por que você fez isso e não me pediu ajuda? Eu falei, mãe, não tô em tempo de pedir ajuda mais pra mãe. Agora é o contrário, eu que tenho que te ajudar. Então, eu fui fazendo isso, contendo os gastos e consegui me livrar. Mas eu fiz lá o parcelamento, sentei e olhei tudo que eu tinha que pagar. E aí, ali eu falei assim, vamos lá. Agora, aos pouquinhos, a gente vai ter que resolver. Mas não me desesperei. Isso é muito importante. Nesse momento, as pessoas que devem, principalmente as mulheres que são muito preocupadas, muito responsáveis, mães solo, muitas Sim. vezes, estão devendo, estão com o nome sujo e ficam absolutamente desesperadas, com depressão, com crise de ansiedade, com fobia. E desenvolve uma série de neuroses que são difíceis de tratar depois. E o sistema psíquico fica muito abalado. Essa mulher fica muito sem saber para onde ir. Então, esse conselho da Carol
é muito interessante. Não se desespere. Não se desespere. O ideal agora é que neste momento, principalmente com tantas mulheres endividadas, a gente sempre fala, Carol, que 44% do que tem em casa, isso foi feito por um grande site de revenda na internet, grande, muito famoso, 44% de tudo que você tem em casa não serve para absolutamente nada. E esse dinheiro é dinheiro na mão, cash, rápido, para você reconstruir, para você fazer, ir por onde? Vai através das dívidas que pagam, que despendem mais juros, aquelas que cobram mais juros. Senta, coloca tudo em cima, traz a família inteira. Se você está dentro do ambiente familiar, traz para todo mundo, dá tarefas para todo mundo. Olha, gente, agora a gente vai ter que economizar aqui, agora a gente vai ter que vender isso, agora a gente vai ter que vender aquilo, mas para não desesperar. Eu acho que essa sua fé, e é dos grandes brasileiros, todos, das brasileiras, dos brasileiros, que a gente não sucumbe nunca por conta dessa fé, é que faz a gente correr atrás cada vez mais. Só que a questão do planejamento financeiro, ela é muito importante, porque lá na frente, quando você não tiver mais toda essa energia, todo esse ímpeto, né, de fazer e por onde, buscar oportunidade, buscar ambição, ele é muito importante porque ele te dá essa base, essa consolidação de tudo que você construiu ao longo do tempo. Então, mulheres, não deixem já de fazer e construir seu pé de meia. Olhe suas dívidas com calma, com carinho também. Tem dívida boa e tem dívida ruim. Né, pra gente construir, às vezes, alguma coisa, um negócio, às vezes a gente tem que fazer uma dívida boa, por isso que tem crédito no mercado, mas cuidado com quando você for pegar taxa de crédito. Por quê? Pra mulher ainda é mais caro o crédito, você acredita, Carol? Acredito. Pra mulher é mais caro. Pra mulher pegar um empréstimo é mais caro. Muitas coisas para as mulheres são mais caras. Por isso que essa ideia que a gente faz e que a gente dissemina o tempo inteiro de ter mais ambiente equilibrado de homens e mulheres não é para tirar espaço dos homens. É justamente para que a gente possa construir essa sociedade com um olhar feminino para também criar produtos financeiros para as mulheres. Sim. Para que nos protejam das nossas próprias escolhas. Os produtos financeiros são muito criados ainda pela visão, pela ótica do homem. E que normalmente não protege nem os homens. Nossa, é absurdo mesmo. A gente busca pela equidade, né, Fran? E eu vi esses dias no Twitter um cara que falou assim, bom, simulei um crédito aqui para mim. E era assim, 6 vezes a mais. Ele falou, desse jeito o banco no Brasil não dá para a sociedade. Então é literalmente isso. Às vezes, o sistema não está protegendo nem o próprio homem. Não está protegendo, principalmente no mercado financeiro. E, de repente, você vê uma oferta relâmpago de algum produto, né? De repente, são produtos financeiros modinha. Agora é a hora da criptomoeda. Agora é a hora desse CDB. Agora eu vou te pagar 200% do CDI para você abrir uma conta aqui, para que você pode colocar quanto você quiser e os clientes que já estão lá não podem usufruir desse mesmo benefício. São várias armadilhas que você vai criando para o consumidor. Inclusive, o investidor é um consumidor. Sim. Muitas vezes a investidor é tratado como um ser supremo, mas não, é um mero consumidor. Produtos financeiros são produtos como qualquer um que você compra nos mercados, nos canais digitais e tudo mais. Só que se você comprar o produto financeiro ruim, o produto financeiro que não vai te dar essa estabilidade, você acaba caindo em fria. E a gente quer muito esse resultado imediato, né? A gente quer muito essa gratificação imediata. O tempo inteiro o ser humano é talhado para isso. E a gratificação imediata, inclusive no mercado financeiro, trabalhando com essa ambição, trabalhando com a ganância, muitas vezes acaba levando muita gente a perder o que não tem. Muitas vezes as pessoas pedem emprestado para usufruir de uma taxa boa de algum produto financeiro. Então, muito cuidado. E um benefício de nós mulheres é que quando decidimos investir, a gente tem uma performance melhor que a dos homens. Não é uma competição, viu, gente? É uma constatação. Porque nós somos mais cuidadosas, você está tateando, né, Carol? Sim. Você está pesquisando, se informando. Depois que você tomar a sua decisão, vai ser praticamente impossível mudar. Você viu,
está acontecendo, meu dinheiro está multiplicando, agora é isso que está acontecendo aqui nas minhas finanças, você não vai mais mudar. O que acontece muitas vezes com os homens e que é atrás de estatísticas e fatos, eles acabam mudando muito rapidamente. E aí, nessa troca de portfólio que você acaba perdendo uma série de recursos. Então, estamos aqui com essa mulher poderosa, olha, vou repetir, viu? Com autonomia, esbanjando sorriso, autoconhecimento. É uma mulher que realmente sabe o que quer, tem uma independência financeira absurda, objetivos muito claros, ambições muito bem definidas, uma rede de apoio e um networking mágico, uma mulher realmente diferente, inspiradora, e é um prazer ter você aqui. Estamos encaminhando para o nosso final do podcast. Ah, foi tão gostoso. Mas antes, eu queria que você desse algumas dicas pra gente. Primeiro de tudo, o que você tá lendo hoje, Carol? Olha, eu tô lendo 2 livros incríveis. Viola Davis, maravilhosa. E De Olhos Abertos, da Manu Xavier. A Manu Xavier, assim, tô fazendo o curso dela de feminismo e psicanálise. Lendo esse livro, a Manu ajuda muito a gente a ficar aqui, ó, ligeira. Vamos trazer a Manu aqui. Sério? Vamos ter que trazer. Vamos ter que trazer. Manu, eu te dou o número dela. Vamos Manu ter que Xavier, trazer. venha. Porque a Manu é incrível. E aí, teve aquele impasse lá do Big Brother, do assédio. E ela foi no Fantástico falar sobre. A Manu é literalmente incrível. Então, eu tô lendo esses 2 livros. Recomendo muito. Até mesmo pra você conseguir identificar relacionamentos tóxicos. Principalmente o da Manu. E o da Viola Davis é mais pra você se empoderar. Principalmente as mulheres pretas. Ali, ela dá uma potência pra gente de, literalmente, você pode ser o que você quiser. Uau! Dicas da Carol, adorei, as dicas valiosas. Adorei as 2, né? A Viola Davis tem seriado também. Não tem seriado? Ela fez diversos, mas tem uma conversa dela com a Oprah na Netflix que é incrível. Incrível. Nossa. Dica para maratonar no final de semana, viu? Todas nós temos que nos alimentar, né, desse tipo de informação, para essa construção egóica mais consolidada, para que a gente não caia em fria. Carol, antes só que mal acompanhada? Antes só que mal acompanhada, pelo amor de Deus. A vida é só uma aqui, né? Pra quem... Enfim. Mas já pensou você viver um relacionamento triste e ter que empurrar com a barriga? Fique só, fique feliz, fique na sua liberdade. Desejando, mas só. Exatamente. Perfeito. Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui. Nossa, amei. passou rápido, voando. Obrigada mesmo. Eu amei. Vamos fazer muitas coisas juntas, tenho certeza absoluta. Não quero mais desgrudar de você. Ai, não nem tem eu. jeito. A Fran é maravilhosa. A gente já tiveram várias oportunidades, a gente não conseguiu se encontrar. Mas estamos aqui. Mas olha a vida. Obrigada, obrigada, viu? Obrigada de coração. Amei também. Um beijo grande. Olha, não esqueça de curtir aqui o podcast. Se inscreva no canal. Ative aqui as notificações para ficar por dentro de todas as nossas convidadas. Compartilhe este vídeo, porque com certeza vamos construir aqui uma sociedade muito mais lucrativa para mulheres e homens conviverem com liberdade, com segurança e mais, com transformação. Muito obrigada, vejo vocês e até mais. Tchau, tchau.